Ir com outros assuntos, veja, as leis trabalhistas são fundamentais para garantir direitos, condições justas de trabalho, para os funcionários. Foram criadas para proteger esses funcionários de abusos, garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Por que a gente está falando sobre isso? Ontem a gente trouxe aqui um assunto sobre empresas que abrem falência e como é que ficam os direitos dessas pessoas. Por conta desse assunto, gente, nós recebemos várias mensagens de trabalhadores com dúvidas se estão tendo seus direitos desrespeitados. Aí aqui a gente convidou uma advogada para falar sobre essas dúvidas, a gente só vai destacar uma das perguntas, tá? Foi do Paulo. Meu intervalo é só de 40 minutos. O intervalo que o Paulo tem durante o expediente dele é de 40 minutos. É certo? Ou toda empresa tem que dar 1 hora de intervalo? Vamos lá, Paulo, vamos saber. Eu já te agradeço por você ter confiado aqui no Bom Dia Pernambuco para tirar a sua dúvida. Giuliano Roque está com o advogado que a gente convidou para responder não somente essa pergunta, mas as outras que nós recebemos durante o nosso Bom Dia Pernambuco de ontem. Giuliano. Sem dúvida, Clarice, eu tenho certeza que a resposta do doutor Agenor Nogueira, que faz parte da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco, vai ajudar Paulo, mas também tantos outros trabalhadores e trabalhadoras daqui do estado nesse momento. Paulo disse que a empresa em que ele trabalha, doutor Agenor, dá 40 minutos de descanso e ele esperava que fosse 1 hora. Qual o certo? São 40 minutos, 1 hora ou cada empresa funciona do jeito que ela quiser? Bom dia a todos, bom dia. Bem, vamos lá. Quando nós estamos falando desse período, nós estamos falando do período intra-jornada, que é aquele intervalo previsto dentro da jornada, que usualmente se usa para um almoço e um repouso. E para nos responder esse questionamento, ninguém melhor do que a própria CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E o que é que ela nos traz em seu artigo 71? Ela traz que o trabalho prestado de 4 até 6 horas, o empregado ele terá ali direito a um repouso de 15 minutos. Ultrapassadas essas 6 horas, ele tem direito, sim, a 1 hora de intervalo, podendo ser até 2 horas. Já que ele está gozando de apenas 40 minutos desse intervalo, então isso deve ser pago a título de hora extra e com adicional a mais, pago a mais 50% no valor desse horário extraordinário. Tá certo? Contar aí, fazer as contas das horas trabalhadas, né? Doutor Agenor, tanta gente mandando pergunta pra gente. Por exemplo, Tiago Silva. Eu fui desligado da empresa em que eu trabalhava no dia 17 do mês de abril de 2025. Até agora, não recebi nada. Ligo para a empresa, eles não sabem me informar a data correta. E o que é que eu faço? Ó, para isso, desde abril, não recebeu nada. Situação complicada aí do amigo. Vamos lá. O que é que acontece? No momento que você é desligado, o empregador ele tem até 10 dias, conforme a CLT, para estar pagando ali, regularizando a sua demissão. Isso é, acertando as suas verbas rescisórias. Ele tem esse período de 10 dias. Caso ele pague fora desse período desses 10 dias, ele está sujeito às multas estabelecidas na própria CLT. E aí multa do artigo, por exemplo, 477. Ficar sempre em cima para não perder dinheiro, né, doutor? Olha essa pergunta que chegou para a gente agora, não identificada. Eu trabalho em um condomínio na Madalena e lá colocaram portaria eletrônica e demitiram os porteiros. Nós estamos acumulando essa função e não recebemos nada a mais. Acúmulo de função. Sobre o acúmulo de função, o que é importante aqui a gente falar? Acúmulo de função nada mais é do que você é contratado para exercer ali determinada atividade e você passa, durante o contrato de trabalho, a exercer atividades diversas das quais você foi ali contratado. E o que é que acontece? O empregado, ele deve aceitar isso de forma calada? Não, jamais. Ele tem o direito ao recebimento de um plus, do chamado plus salarial, por estar aí exercendo não só a sua função, como aquelas funções estranhas que ele não foi contratado para exercê-las. Ele tem que conversar com o chefe. Ele tem que conversar com o chefe, ele tem que tentar chegar aí num acordo e informar, eu fui contratado para, se eu estou trabalhando a mais, se eu estou exercendo uma função diversa daquela, então eu devo receber aí alguma coisa a mais. É o justo, né? Sabrina Figueira também está assistindo a gente e disse assim, sou cuidadora há 2 anos e 3 meses, não trabalho de carteira assinada, estou grávida. Corro o risco de ser demitida sem dinheiro, sem direito nenhum? Sem carteira assinada, isso aí você é uma trabalhadora numa condição clandestina. Então, assim, existem direitos que ficam, sim, prejudicados por conta disso. Mas isso também não quer dizer que você não tenha direito. Você pode aí ingressar com a reclamação trabalhista e buscando aí a assinatura da sua carteira e também as verbas rescisórias, né, para receber tudo certinho.
Tanta gente falando sobre contrato temporário. Aí contratou o contrato temporário, mas aí passou um mês, passaram 2 meses, 3 meses e a empresa não quis ficar com aquele funcionário. Desligou e saiu sem nada. Como é que funciona isso, doutor? Vamos lá. Isso aí, muita gente faz o contrato trabalhado falado como se fosse falar de boca. Esse tipo de contrato, ele não pode ser verbal, ele tem que ser escrito. Porque a partir do momento que ele é escrito, fica claro ali, tanto para o empregador como para o empregado, o período que será trabalhado. Então, ele não pode ali, por exemplo, considerando o trabalho de 90 dias, tem que estar ali o prazo, não é, de início e de término, e se ultrapassar e não houver, por exemplo, a prorrogação, esse trabalho ele pode vir a ser convertido no trabalho por prazo indeterminado, justamente porque não observou ali as normas que estavam ali naquele contrato. E quando o contrato está assinado no papel, tem direito quando sai, mesmo sem ficar na empresa? Perfeito, perfeito. É o que eu digo, todo contrato ele tem que ser assinado, o empregador ele deve evitar essa situação de clandestinidade na sua empresa, porque ele pode sofrer aí multas, enfim. Sanções, né? Sanções. O doutor Agenor, chegando tanta pergunta com relação a risco para a saúde. Por exemplo, Roberto, eu trabalho em uma loja de produtos para piscina e tem cheiro muito forte de cloro. Não recebo insalubridade. O que fazer? E aí eu estendo, não só os produtos que têm cheiro forte, mas quem não recebe botas, EPIs no geral. E esse adicional de insalubridade, ele deve ser colocado quando no contra-cheque do funcionário? Vamos lá. A insalubridade, ela diz respeito à situação em que o empregado ele tem contato com agentes prejudiciais à saúde, certo? Então, o adicional ele pode ser mínimo, médio e máximo, 10%, 20% e 40%. Será feito ali, será uma perícia, será periciado para ver o quanto de mal faz aquela situação. Então, ele receberá essa insalubridade de acordo com o grau que foi estabelecido nessa perícia, por exemplo. Lembrando que a base de cálculo é o salário mínimo para o recebimento dessa insalubridade. E que, em relação ao EPI, que você mencionou aí, o empregador ele é o responsável por fornecer ao empregado. E lembrando que o fato desse fornecimento não quer dizer que vai ali tirar e que ele não tem direito porque tinha o direito ao EPI. O EPI é uma coisa básica, não afasta o direito à insalubridade. Outro direito que tem que ser revisto, né, e visto pelos funcionários hora extra, doutor Agenor. As pessoas trabalharam, o funcionário trabalhou o tempo certinho, a carga horária dele certa, mas aí ultrapassou 40 horas extras, 50. Essas horas, elas devem ser pagas já no próximo contra-cheque, ou a empresa pode dividir, ou ainda não dá hora extra, mas dá folga. Banco de horas. Vamos lá. Em relação, vamos puxar pela última pergunta, em relação ao banco de horas. Esse banco de horas, ele deve ser de forma escrita, tá? Ele deve haver essa previsão contratual entre o empregado e entre o empregador em relação ao banco de horas. Em relação às horas extras, né, existe um limite aí de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Ultrapassado esse limite, o trabalhador aí vai fazer jus ao recebimento dessas horas extras e aí, como já informado por mim, com um adicional aí de 50% sobre a hora normal. E o pagamento dela deve ser aí, de fato, no mês correspondente. Ele não pode, por exemplo, chegar e informar, vou pagar isso para você no final do ano, de horas extras que foram realizadas ali no início, certo? Então, tem que haver aí essa conversa e chegar no melhor acordo. Sabe um outro ponto que também gera muita dúvida com relação às férias? E aí chegou uma pergunta que ajuda bastante, ó. Mário, ele trabalha numa empresa de limpeza que cuida das estações da região metropolitana. Não, e ele diz que essa empresa não está cumprindo a lei, porque ele só recebe férias depois de 1 ano e 11 meses. E aí eu fiquei na dúvida, as férias, elas devem chegar depois de 12 meses trabalhados, ou ainda a empresa tem mais um período para poder oferecer essa férias para o trabalhador? Oferecer não, né? Pagar a férias, né? Conceder. Perfeito, é uma dúvida muito comum. Bem, vamos lá. Falando em férias, o que nós temos que ter em mente é que existe ali o período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo, no caso que ele mencionou aí, foram aqueles primeiros 12 meses que ele trabalhou na empresa. Completo esse período aquisitivo, o empregador, ele de forma deliberada, tendo em vista que ele tem um poder de direção, ele
no ano subsequente, ou seja, trabalhei um ano, eu tenho um ano para conceder as férias àquele profissional. Considerando que ele foi 11 meses, não foi? Foi no 11º mês. Exatamente. Considerando, então, está ali dentro, no limite daquele período concessivo. E esse período concessivo aí, mais uma vez, é aquele período que o empregador ele tem para conceder essas férias. E aí, caso ultrapasse esse período concessivo, um ano, aí ele vai pagar as férias de forma dobrada. Uma pena aí para quem não cumpre esse prazo da concessão das férias né? E da legislação trabalhista. Acontece o que a gente fala, né? Paga dobrado. Doutor Agenor, muito obrigado pela entrevista. Clarice, o que ficou muito claro aqui é que as pessoas elas não podem calar, elas não podem ficar oprimidas com medo de perder o emprego. Tem que conversar e fazer valer, é direito deles. Volto com você aí no estúdio. Surreal, sabe, Juliano? A gente vê tantos desrespeitos, né? As leis trabalhistas que vão sendo criadas, que vão sendo atualizadas e mesmo assim os direitos vão sendo desrespeitados, burlados, enfim, muito triste. E as pessoas com medo, dá para entender. Elas precisam desse salário, elas dependem dessa remuneração que recebem, mesmo que não seja, muitas vezes, a remuneração que precisa ser paga, mas elas dependem disso aí. Muito obrigada, tá, Juliana? Agradeço também ao advogado por nos trazer essas orientações. Agradecer a todos vocês também que mandaram mensagens, tá, pelo nosso canal Globo e participaram e contribuíram aqui para essa entrevista.